E aí, pessoal, vamos falar de um assunto crucial: gestão. Será que gerenciar um negócio é mais uma questão de intuição, de arte, ou tem uma ciência por trás disso? Hoje, a gente vai mergulhar fundo em como abandonar o achismo e começar a construir um caminho onde o sucesso não acontece por acaso, mas sim por estratégia. Vamos juntos descobrir como fazer isso. Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, não é mesmo? Muitas vezes bate aquela sensação de que estamos no escuro, sem saber se uma decisão foi genial ou se foi só sorte. Como é que dá para ter certeza do que realmente está funcionando? Para a gente desvendar esse mistério, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, vamos entender o problema, o famoso dilema do achismo. Logo depois, a gente encontra a solução com a cadeia lógica do sucesso. Daí, vamos ver como isso muda o papel do líder, como botar a teoria em prática e, no final, a gente encara a grande escolha. É melhor contar com a estratégia ou com a sorte? Então vamos começar com o grande vilão dessa história, aquele que sabota muita empresa sem ninguém perceber. O achismo. Sabe? Aquela vozinha que fala, eu acho que isso aqui vai dar bom, mas sem nenhum dado para apoiar a ideia. Pensa bem, quando as decisões são baseadas só em sentimento, como é que se repete um acerto? Ou pior, como se corrige um erro de verdade? A gente fica totalmente à deriva, sem a menor ideia do que realmente fez a diferença no resultado. Mas olha, felizmente tem uma saída desse labirinto. E é agora que o jogo vira de verdade. A resposta para o achismo não é nenhuma novidade, na verdade ela vem de um dos maiores mestres da gestão, William Edward Deming. Ele criou uma sequência de ideias tão lógica, mas tão poderosa, que a gente pode chamar de a verdadeira cadeia para se atingir resultados. O primeiro elo, a base de tudo, é entender. Parece óbvio, né? Mas quantas vezes a gente tenta definir uma meta de vendas sem entender de fato o cliente? Tentar definir qualquer coisa sem um entendimento profundo é como começar a construir o telhado de uma casa sem ter feito a fundação. Não vai dar certo. Ok, uma vez que a gente entende o terreno, aí sim podemos desenhar o mapa. Esse é o segundo elo, definir. O que exatamente significa ter um bom desempenho nesse processo? É ser mais rápido? Ter mais qualidade? É a satisfação do cliente? Se o alvo não estiver bem definido, qualquer resultado serve. E isso não ajuda em nada. E aqui a gente chega no elo que talvez seja o mais famoso de todos: medir. A medição é a ponte que conecta o que a gente quer fazer com o que realmente acontece. Porque, vamos ser sinceros, sem números o que a gente tem é só um monte de opinião. É a medição que acende a luz e nos permite finalmente assumir o controle. E pronto, chegamos à conclusão que é inevitável e muito poderosa. Um bom resultado não cai do céu. Ele é a consequência direta de um processo que foi entendido, depois definido, aí medido e finalmente gerenciado. O ponto-chave é esse: o resultado é consequência, não acaso. E aqui está a corrente completa, um fluxo que não para. A gente entende o processo para poder definir, o que permite medir, e só assim conseguimos gerenciar, o que, por sua vez, leva a um entendimento ainda maior. É um círculo virtuoso que transforma o simples esforço em performance de verdade. Com essa ideia da cadeia lógica na cabeça, o papel do líder moderno muda completamente. O gestor deixa de ser aquele fiscal que só cobra e se torna um verdadeiro arquiteto de resultados, um estrategista. E essa tabela aqui deixa a diferença bem clara, né? De um lado, o fiscalizador, que age depois que o problema acontece e cobra as pessoas com base no que ele acha. Do outro lado, o estrategista, que é proativo e usa dados para melhorar os processos. A grande virada de chave é essa: parar de procurar culpados e começar a otimizar o sistema. E o que se ganha com essa mudança? Bom, primeiro, o fim daquela incerteza. Com dados, a gente tem precisão. E com precisão, a gente consegue focar a energia da equipe naquilo que realmente importa, evitando um baita desperdício de tempo e de recursos. É sobre trabalhar de forma mais inteligente, não só mais pesada. Tá bom, a teoria é linda, mas... E na prática? Como é que isso funciona no dia a dia? Vamos sair um pouco do conceito e ver como essa estrutura vira ação de verdade. A implementação passa por 3 passos que são cruciais. Primeiro, identificar metas claras para cada tarefa. O que significa um trabalho bem feito? Segundo, criar métricas que realmente mostrem o desempenho em relação a essas metas. E terceiro, acompanhar de perto e com frequência, para a gestão ser ágil, dinâmica e não só reagir aos problemas. Essa é uma pergunta que sempre aparece. E aí, o que a gente faz quando os números são ruins?
A primeira reação de muitos gestores é ir lá e cobrar mais da equipe. Mas olha, essa é a abordagem errada. O resultado ruim não é um fracasso, gente. É um diagnóstico. É um sinal de alerta valiosíssimo que mostra que algum elo daquela nossa corrente se quebrou. Será que o processo foi mal entendido? Ou a meta que foi definida não era realista? A medição está sendo feita do jeito certo? É uma oportunidade de ouro para investigar e consertar a causa real do problema. E depois de tudo isso, a gente chega na hora da decisão. No fim das contas, a gestão de um negócio se resume a uma escolha fundamental entre duas forças bem opostas. De um lado, a estratégia, que a gente controla, e do outro, a sorte, que é totalmente imprevisível. A escolha fica bem clara, né? De um lado, tem o caminho da sorte, do acaso, onde cada passo é uma aposta no escuro. Do outro, o caminho da estratégia, que significa ter controle, direção, clareza. A gestão eficaz é justamente a ponte que nos tira do território da sorte e nos leva para um resultado planejado e confiável. E para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. Olhando para essa cadeia, entender, definir, medir e gerenciar, onde será que está o elo mais fraco no dia a dia? Identificar ou fortalecer esse ponto pode ser o primeiro grande passo para transformar completamente os resultados. A escolha entre contar com a sorte ou com a estratégia está sempre aí na nossa frente.